Em setembro de 2021, Veerappan começou a perceber algo estranho. Sua esposa, Nidnoy, estava fazendo ligações e mandando mensagens de voz à noite, em horários íntimos. Ele começou a suspeitar de algo, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem iria querer alguém tão velho como ela, afinal? Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais se incomodava. Foi então que ele decidiu conversar com o filho deles, Noron, sobre suas preocupações. Oi, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, a gente vai explorar mais uma história real que vai te deixar de cabelo em pé. E dessa vez, a trama vem lá de Mavlamini, em Mianmar, com os avós no centro da história. Infelizmente, o desenrolar desse caso real toma um caminho bem trágico. Então, o que exatamente aconteceu? Vamos mergulhar nessa história e analisar tudo com mais detalhes. Antes de mergulharmos nessa história, não esquece de curtir, comentar e se inscrever, hein? E compartilha isso com seus amigos também. É uma história que você não vai querer perder. Essa história real é sobre um casal chamado Veerappan e Nidnoy, que se casou em 1984 em Kaikmaral, Mianmar. Os dois eram professores e, com o tempo, formaram uma família. O primeiro filho deles nasceu em 1986, e o mais novo veio em 1988. Com os anos, as transferências de trabalho como professores fizeram com que eles se mudassem de uma província para outra. Até que, em 2014, eles se aposentaram e decidiram se estabelecer na cidade de Mavlamini. O filho mais velho se casou e foi morar na região de Tambingon com a esposa, mas o caçula, Noron, ficou na mesma cidade. Noron tem 2 filhas e toca um negócio de venda de tinta para paredes com a esposa. Ele é quem mais visita Veerappan e Nidnoy, já que as casas deles ficam só a 11 quilômetros de distância uma da outra. Dá para ir e voltar de moto tranquilo. Já os avós preferiram viver de forma independente, sem contratar ajuda. Eles ainda se sentiam fortes o suficiente para cuidar de tudo sozinhos. Cozinhar, lavar roupa na máquina e manter a casa limpa juntos. Em 2016, Nidnoy recebeu uma proposta para ser diretora de uma escola particular da região. Conhecida pela liderança e disciplina, ela topou assumir o cargo, mesmo com 54 anos na época. Com essa nova responsabilidade, ela ficou ainda mais ocupada, enquanto Veerappan, já aposentado, passava a maior parte do tempo saindo com os vizinhos. Os homens do condomínio se reuniam na casa de alguém para jogar xadrez ou cartas até altas horas, em vez de ficar em casa. Essa diferença de estilo de vida começou a criar atritos entre Nidnoy e Veerappan. Nidnoy esperava que o marido ajudasse em casa, principalmente de manhã, quando ela já tinha cozinhado para ele. Mas, quando Veerappan chegava em casa à tarde, geralmente estava cansado demais. Em vez de ajudar a limpar ou regar as plantas, ele preferia relaxar e jogar xadrez. Quando Nidnoy pedia ajuda, ele ficava irritado e dizia que aquilo não era trabalho dele. Isso foi gerando cada vez mais discussões entre os dois. Nidnoy estava ocupada com os deveres de diretora, administrando a escola, cozinhando, lavando e passando roupa. Enquanto isso, Veerappan mal conseguia acordar cedo e, às vezes, saía logo depois do café da manhã para jogar xadrez com os amigos. Dá para entender a frustração da Nidnoy, né? As brigas ficaram tão frequentes que o filho deles, Noron, às vezes passava a noite lá para tentar mediar a situação. Mas, por mais que ele tentasse, as coisas não melhoravam. Os dois pais se recusavam a admitir os próprios erros, agindo de um jeito cada vez mais teimoso e infantil. Nenhum dos dois cedia, e a situação só parecia piorar. Quando as coisas começaram a voltar ao normal depois da pandemia, o relacionamento de Nidnoy e Veerappan voltou à rotina de sempre. Por um tempo, até que estava tudo bem, porque Nidnoy não estava dando aula. Mas, assim que a vida começou a se normalizar, os velhos hábitos voltaram. No começo de 2021, os homens do condomínio já estavam saindo de novo, jogando xadrez e cartas como sempre. Nada demais, especialmente porque a maioria deles estava aposentada. O problema foi quando Veerappan perdeu a noção do tempo e esqueceu de voltar para casa no horário, deixando Nidnoy irritada. Veerappan, que sofria de úlceras e gota, passava o dia inteiro com os amigos, esquecendo das refeições e da saúde. Quando finalmente voltava para casa,
Reclamava de dor de estômago, resfriados e outros problemas. Enquanto isso, Nidnoy era repreendida por ele na frente dos amigos toda vez que pedia para ele voltar mais cedo. Ela não gostava de ser arrastada para esses encontros noturnos, ainda mais quando tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir para a escola. Ela tentava ter paciência, mas estava difícil. Veerappan sempre arranjava uma desculpa. Estava cansado, com dor, gripado, até que chegava a hora de jogar xadrez. Aí, magicamente, toda a sua fadiga desaparecia. Ele parecia ter energia de sobra para os jogos, mas quando se tratava de ajudar em casa ou chegar na hora certa para ela, simplesmente não conseguia se importar. Por conta disso, Nidnoy começou a depender dos mototáxis online para se deslocar. O transporte público era lento e os táxis muito caros, então os mototáxis eram a opção mais rápida e econômica. Ela achava muito mais fácil do que encarar o trânsito e as longas esperas. Vamos voltar um pouco no tempo, para junho de 2021. Foi quando Nidnoy decidiu se cadastrar com um mototaxista fixo, para não precisar se preocupar em abrir o aplicativo todo dia. Às vezes, a internet ficava lenta e isso a incomodava. Foi assim que ela conheceu um motorista chamado Chatri, um cara de 25 anos, casado desde 2018, mas sem filhos. Ele havia trabalhado como dançarino de leão e dançarino de estilo livre, mas desde o final de 2020, estava dirigindo para um serviço de mototáxi online. No começo, Nidnoy era bem exigente com os motoristas. Ela não gostava de muitos deles, ou eram muito velhos, dirigiam mal ou a deixavam desconfortável. Mas com Chatri, foi diferente. Ela se sentiu segura e à vontade logo de cara. E ele tinha algo que a fazia sorrir, algo no rosto dele que fazia seu coração bater mais rápido. Rapidamente, ela passou a ser cliente regular dele e acertaram um pagamento semanal. Ele sempre chegava no horário para levá-la até a escola e, se chegasse atrasado, ela dava uma bronca nele. Nidnoy realmente gostava dos passeios com Chatri. Ele tinha um cheiro bom e, sempre que ele sorria, seu coração acelerava. Pela primeira vez em um tempo, ela se sentiu jovem de novo, especialmente quando comparava com Veerappan, que estava sempre mal-humorado, quase nunca tomava banho e vivia brigando com ela. Estar perto de Chatri era uma mudança revigorante para Nidnoy. Com o tempo, a conexão entre eles foi ficando mais forte. Ela o convidava para comer macarrão ou a acompanhava ao shopping para comprar óculos. Ela encontrava sempre um motivo para passar mais tempo com ele. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando ela descobriu que Chatri era casado. No começo, ela achou que ele fosse solteiro, por causa da sua aparência jovem, pele macia e o charme. Isso a magoou um pouco, mas a atração ainda estava lá. Nidnoy não era de economizar quando se tratava de dinheiro. Ela começava a pagar mais pelas caronas semanais, e logo, o relacionamento deles ficou mais íntimo. Começaram a se hospedar em hotéis algumas vezes por semana, onde podiam conversar com mais privacidade e aproveitar a companhia um do outro sem interrupções. Embora Nidnoy tratasse Chatri como um amante, ele não estava tão envolvido emocionalmente. Ele ainda mantinha uma certa distância, acompanhando-a mais pelo dinheiro, sem ultrapassar os limites. Ficava claro que Nidnoy encontrou algo em Chatri que não estava recebendo de Veerappan. E essa diferença fazia querer voltar cada vez mais. Em setembro de 2021, Veerappan começou a perceber algo estranho. Sua esposa, Nidnoy, estava fazendo ligações e mandando mensagens de voz à noite, em horários íntimos. Ele começou a suspeitar de algo, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem iria querer alguém tão velho como ela, afinal? Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais se incomodava. Foi então que ele decidiu conversar com o filho deles, Noron, sobre suas preocupações. Nos últimos meses, Nidnoy estava chegando em casa tarde, geralmente depois das 20 horas, sempre dizendo que era por causa das atividades escolares. Mas Veerappan achava que algo não estava certo. Então, ele e Noron decidiram segui-la depois da escola, em um dia de novembro. E, para surpresa deles, viram Nidnoy entrando em um mototáxi, Chatri, seu motorista habitual, indo para um hotel chamado Jasmine. Isso os pegou completamente desprevenidos. Eles esperaram por cerca de 1 hora e, como ela não saía, foram até a recepção do hotel para perguntar em que quarto ela estava,
mostrando uma foto de Chatri. Por sorte, naquele momento, Nidnoy e Chatri estavam saindo do elevador. Assim que Noron os viu, não conseguiu segurar a raiva. Ele correu até eles, gritando e até ameaçando Chatri. Em seguida, agarrou a mãe pelo braço e a arrastou para casa, com os 4 netos atrás. Em casa, a briga explodiu de vez. Nidnoy tentou explicar, de maneira calma, que ela e Chatri estavam apenas conversando no hotel, que nada de errado havia acontecido. Mas o problema não era só o que tinha acontecido no hotel. Era o vazio dentro de casa. Veerapon sempre estava fora, jogando xadrez até tarde, deixando Nidnoy se sentindo solitária. Ela cozinhava, limpava e se dedicava o dia inteiro, mas chegava em casa e encontrava um marido que não queria conversar, muito menos passar um tempo com ela. Noron, ainda furioso, não acreditava na explicação dela. Você é a diretora. E se as pessoas descobrirem? Vai ser uma vergonha, gritou ele. Proibiu-a de usar o mototáxi novamente e mandou várias mensagens ameaçadoras para Chatri, dizendo para ele se manter longe de sua mãe ou ele se arrependeria. Chatri, assustado, desapareceu de vez da vida de Nidnoy. 3 semanas depois, as coisas pareciam estar mais calmas, mas Veerapon começou a desconfiar novamente. Nos dias 2 e 3 de dezembro, Nidnoy foi deixada pelo mesmo mototaxista, com capacete preto e máscara facial. Veerapon não conseguia ver o rosto dela, mas reconheceu a moto. Era parecida com a de Chatri, embora ele não conseguisse lembrar da placa. Ele começou a achar que talvez sua esposa estivesse saindo com ele de novo. Em 5 de dezembro de 2021, as coisas tomaram um rumo ainda mais trágico. Nidnoy deveria ter ficado em casa, mas disse que tinha que ir a uma apresentação de arte na escola, que poderia durar até tarde. Veerapon a levou até lá, mas depois descobriu que ela estava planejando se encontrar com Chatri. Ela só voltou para casa depois das 22 horas, e Veerapon começou a ficar ansioso. Isso não era comum para ele. Normalmente, ele não se importava muito com seus horários, mas naquela noite, algo parecia errado. Às 22h30, ele viu uma motocicleta com capacete preto parar em frente à casa. Nidnoy desceu da garupa. A raiva tomou conta de Veerapon. Sem pensar, ele pegou a arma que estava no bolso e disparou 3 tiros. O motociclista, um jovem chamado Pichit, caiu no chão. Os vizinhos correram para ajudar e o levaram ao hospital mais próximo, mas já era tarde demais. Ele faleceu, com apenas 23 anos. Veerapon se entregou imediatamente às autoridades, chocado com o que acabará de acontecer. Enquanto isso, Nidnoy estava histérica, gritando ao perceber que o jovem baleado não era Chatri. Na verdade, era a primeira vez que ela estava viajando com esse motorista, Pichit. Uma trágica confusão que custou a vida de um jovem e abalou a família de um jeito que ninguém poderia imaginar. Veerapon estava cheio de arrependimento. Ele percebeu que suas ações haviam sido completamente erradas. Sua raiva e ciúmes haviam distorcido seu julgamento, e ele não conseguia acreditar no quanto suas emoções haviam tomado conta dele. Sua esposa, Nidnoy, estava em casa naquela noite, mas ele se deixou levar pelas suas suspeitas, achando que ela estava com Chatri, o mototaxista anterior. A moto e o físico do motorista eram parecidos, mas por que o capacete? Ele mal conseguia ver o rosto da pessoa, o que tornava impossível identificá-la. Mas Nidnoy insistiu que não tinha falado com Chatri desde que o filho deles descobriu tudo. Afinal, havia muitas motos iguais por aí, e a maioria dos motoristas usa capacete quando deixa os passageiros. O Sr. Veerapon, aquele homem tranquilo da vila, que sempre se via como um herói tentando proteger a esposa, passava os dias jogando xadrez com os amigos do bairro. Mas foi aí que a polícia descobriu algo que complicou ainda mais a situação. A arma que ele usou para atirar tinha vindo da casa de um vizinho, outro soldado aposentado com quem Veerapon costumava sair. O avô havia pegado a arma discretamente no quarto do vizinho, com a intenção de confrontar o mototaxista que tanto desprezava. Infelizmente, ele acabou atirando na pessoa errada. A família de Pichit ficou devastada. O jovem, que tinha acabado de se formar em Tambingon e se mudado para Mavlamine em busca de trabalho, estava lutando para sobreviver, como muitos outros, depois da pandemia. Para cobrir suas despesas, ele começou a trabalhar como mototaxista online, ainda parcelando sua moto.
Pichit era conhecido pela sua ética de trabalho incansável, muitas vezes dirigindo até tarde da noite para alcançar suas metas diárias. Ele havia crescido morando com a avó, já que sua mãe trabalhava numa fábrica para sustentar os irmãos mais novos. Agora, ele tinha partido, antes mesmo de receber o diploma universitário, porque não tinha dinheiro para pagar. O advogado de Veerappan apontou que, apesar de ele ter admitido seu erro e demonstrado remorso, sua idade e saúde deveriam ser consideradas ao definir a punição. Aos 58 anos e com a saúde debilitada, o julgamento de Veerappan foi adiado várias vezes, devido às constantes idas ao hospital. Porém, tanto o promotor quanto os médicos concordaram que ele estava apto para ser julgado. Seus filhos estavam presentes no tribunal, apoiando o pai, mas também fizeram uma doação discreta para a família de Pichit. Em 5 de junho de 2022, o Tribunal Superior Regional de Mavlamini declarou Veerappan culpado de matar Pichit de forma premeditada. Ele foi condenado a 25 anos de prisão, mas sua saúde seria monitorada por médicos a cada mês. Seus filhos tentaram apelar, levando em consideração a idade e saúde do pai, mas o tribunal negou o recurso. Enquanto isso, Nidnoy, profundamente arrependida por tudo o que aconteceu, pediu desculpas e reconheceu que tudo começou com seu envolvimento com Chatri. Quanto a Chatri, Nidnoy nunca mais teve notícias dele e não fazia ideia de como ele estava. O vizinho que possuía a arma que Veerappan pegou não foi responsabilizado, já que tinha licença para a arma e não sabia que Veerappan a havia pegado sem sua permissão. Depois de toda essa tragédia, Nidnoy decidiu renunciar ao cargo de diretora e foi morar com seu filho, Noron, e seus netos, deixando para trás a vida que conhecia. Infelizmente, essa história não terminou com a tragédia do assassinato. Ela ficou marcada na memória, como um lembrete doloroso de como uma mistura de ciúmes, mal-entendidos e ações impulsivas pode destruir tantas vidas. Que lições podemos aprender com essa história?